Bem-vindos, meninos, meninas, aqueles no meio e aqueles fora. Bem-vindos ao podcast Café e Fumaça. Eu sou o Nicolas e esse é o meu compatriota Pedro. Olá! Eu sou o cara que não sabe absolutamente nada, mas falo muita merda, e ele é o cara que sabe coisas e fala mais merda que eu. Então, bem-vindos. A gente vai falar um pouco hoje sobre as mentiras da indústria cultural. Nossa, eu sou muito analista falando isso. Muito Mano, analítico, tá ligado? você tá parecendo um. Tipo. Você tá parecendo aqueles caras que começam um vídeo no YouTube. E hoje nós vamos ver as mentiras. Hoje nós vamos ver as mentiras da indústria cultural. Você pode deixar essa parte aí no podcast, eu não ligo. Você pode deixar esse episódio sendo, tipo, gay no podcast. Enfim, a gente vai falar sobre, mano, indústria cultural e como ela mente pra você. A indústria burguesa mente para você. Na verdade, não é a indústria, né? Porque toda a indústria é burguesa, mas sabe, a mídia burguesa mente pra você. E pá. A produção de entretenimento burguês mente pra você também. Por mais que a gente goste da nossa sériezinha, do nosso filminho, não sei o quê. Sim. Elas eu mentem. acho. Sim, e você pode ver, tipo, tem. Ok. O que é o que a gente tá chamando de indústria cultural e a mídia burguesa? O que exatamente é isso? Defina aí pra gente. Eu não sei definir isso, não, mano. Porra, tu é Conceitualmente, eu não sei. gay? Ok, Eu sou. então eu defino o conceito. O conceito de mídia burguesa na indústria cultural é basicamente a mídia que a gente consome, todo tipo de mídia, na verdade a maioria do tipo de mídia, não dá pra falar exatamente todo tipo de mídia, mas a maioria do tipo de mídia, como, sabe, jornais que a gente assiste, as séries que a gente consome, muitos dos livros que a gente lê, documentários, esse tipo de coisa, livros de história, livros acadêmicos, a maioria deles tem essa. E livros acadêmicos muito específicos, é o que eu quero falar, porque tem muita vilanização de academia. Eu quero deixar bem claro que não é todo livro da academia, tá ligado? Mas, enfim. Então, boa parte disso é controlado. Nossa, basicamente, ela é feita, não controlada, mas ela é feita para servir os interesses da classe social burguesa. Então, que normalmente ela passa certas ideias, tipo, ela passa ideias normalmente liberais, sabe, ou neoliberais, dependendo do lugar onde você vai. Ela passa a preservação do status quo que eles querem, elas disseminam a estereotipação de, tipo, sabe, membros da sociedade. Por exemplo, quando você pensa assim nas pessoas, num cara que merece ser ouvido, você vai pensar num cara, sabe, que fala polidamente, você vai pensar num cara que usa terno, num cara que tá sempre muito limpo, cabelo arrumado, branco, sabe? Obviamente que faz um trabalho que não é um trabalho manual, tá ligado? E você vai pensar numa pessoa que não merece ser ouvida politicamente, você vai normalmente pensar, a primeira imagem que vai vir na sua cabeça é, por exemplo, um morador de rua, sabe? Porque a mídia faz com que a gente acredite que as pessoas que moram na rua, as pessoas que, sabe, estão ali nas margens da sociedade, elas não realmente estão participando, sabe? Elas só estão vivendo às custas de todo mundo. Então elas não merecem, sabe, ter opinião, elas não merecem votar, elas não. Tá todo mundo. Elas não, por exemplo, merecem casa se elas não conseguem, sabe, se livrar, elas estão na rua por uma falha moral. Toda essa retórica é trazida pra gente pela mídia burguesa,
certo? Tem Porque certas pessoas, tem certas classes e certos tipos de pessoas que não são, perante o Estado, sujeitos de direito completos, assim, como a gente pode usar o exemplo das pessoas em situação de rua, e como você mesmo disse, a mídia burguesa, ela reforça essa ideia tipo, um exemplo, excluindo pessoas em situação de rua, por exemplo, de novelas. Porque qual foi a última vez que você viu um morador de rua aparecendo numa novela da Globo, da e Rede se eles Record? aparecem, eles não são, tipo, sabe, o dono do próprio enredo, tá ligado? Na maioria das vezes eles são objetificados, eles são marginalizados. Quando eles aparecem, né? Eles são marginalizados, objetificados e eles são ridicularizados. Sim, ou eles estão sendo ridicularizados, ou eles estão ali pra gente olhar e falar: ah, coitadinho do morador de rua, vamos fazer caridade, em vez de, sabe, mudar o sistema que fode com eles. Mas, além disso, eles também. Mas não é só essa estereotipação que rola. Por exemplo, você pensa num. Vem comigo, vamos nessa ideia. Imagina que você quer ser um punk, ok? Vamos nessa ideia comigo, coisa que nenhum de nós tem nenhuma experiência com. Então, tem um incentivo na sociedade para você ser sabe, um punk, um hippie, que são essas contraculturas, sabe, são esses movimentos de contracultura que em teoria são anticapitalistas e pá. Então, eles são cooptados pela mídia. Eles são cooptados por essa mídia burguesa. Então, você vai ver punks e hippies em novelas, sendo estereótipo, passando pela, sabe, superficialmente por esses movimentos que nasceram contra a cultura. Então, por exemplo, você vê que os hippies eles eram paz e amor e gostavam de fumar maconha, mas você não vê a parte anticapitalista, tá ligado, disso. Os punks gostam de fazer baderna. Tá, mas você não vê a parte anticapitalista da baderna. E se você também não vê a parte, sabe, puramente organizada que tem dentro do movimento punk. Sabe, essa ligação intensa com trabalho comunitário e resistência à polícia, tá ligado? Não por querer ser rebelde, mas por querer. Sabe, você não entra nisso, você vê só os estereótipos. Então, se você, digamos, você é um garotinho, você vê isso na novela. Você fala, eu quero ser que nem esse cara. Você pesquisa na internet, quero ser punk. Mano, a primeira coisa que vai aparecer pra você é tipo venda de jaqueta punk a tantos e tantos milhões de dólares, tá ligado? Tem uma cooptação que a indústria cultural faz, que todo mundo tem uma identidade, que é única, entre aspas, mas na verdade não é. Eles te vendem uma roupa para você ser essa pessoa, e para você falar, eu sou anticapitalista, você tá, sabe, participando do capitalismo para provar que você é anticapitalista. Isso é uma coisa que a mídia burguesa faz, ela coopta os movimentos, passa uma forma extremamente superficial deles, sabe, que nem acontece, por exemplo, com o Luther King, com o Martin Luther King, que você vê que o discurso dele foi completamente, sabe, destroçado, as pessoas ignoram o fato que a mídia burguesa ignora completamente o fato que ele era socialista e só fala que ele era paz e amor, que queria conciliar as raças, tá ligado? Então a mídia burguesa e a indústria cultural tem várias e várias facetas. Inclusive, eu vi algumas pessoas na internet falando que a indústria cultural é influenciada pelo capitalismo. Eu quero dizer que não. A indústria cultural é o capitalismo. O capitalismo é a indústria cultural, tá ligado? Você não chama. Você não fala que a sua mão é influenciada pelo seu corpo, tá ligado? Passando para outro ramo, isso também, se vocês quiserem ver, uma discussão um pouquinho maior sobre isso, nosso último episódio foi justamente sobre
mais especificamente o mês do orgulho LGBT e a apropriação liberal das nossas lutas. Mas o que eu queria falar também é que todos os produtos, praticamente sem exceção, que são comercializados, eles têm um propósito de manter o status quo. E eu vou te dar um exemplo bem claro. O jogo do Banco Imobiliário, o Monopoly, para os mais íntimos também. O que ele implica? Ele implica em você construir e competir o seu próprio monopólio, cobrando taxas altíssimas, cobrando juros altíssimos dos seus colegas, não sei o quê, ou das pessoas que estão competindo com você. E não querendo, problematizar, querer criminalizar o Monopoly, você joga o que você quiser, eu adoro jogar Monopoly, eu acho muito legal. Mano, todo mundo é comunista até tirarem o tabuleiro de Monopoly, né, parceiro? Exatamente, até alguém, colocar um bonequinho ou dois no lugar onde você comprou um hotel, tá ligado? Todo mundo é comunista até esse ponto. Mas o ponto é, o que esse jogo, e não é querendo ser, conspiracionista, que nem a Damares faz, mas o que esse jogo e a dinâmica que tá implicada nesse jogo faz com a mente das pessoas. Elas faz as pessoas acharem natural que é uma competição, você cobrar juros altíssimos, e é como a vida funciona. Ele coloca na sua cabeça que é assim que a vida funciona, e o jogo Monopoly também é uma parte da indústria cultural. Eu posso te dar outro exemplo, a normalização e a romantização dos serviços informais. Essenciais. Informais. Por exemplo, todo mundo já viu aquela famosa foto do cara entregando uma bag do iFood, uma bike do Itaú e não sei o que mais de outra marca, e as pessoas aplaudindo. A imagem de um velho, de 90 anos, entregando coisa no iFood, assim, indo de metrô no lugar, e as pessoas aplaudem, dizem que isso é símbolo de resiliência, né? Aquela bosta que inventaram para romantizar a pobreza. Resiliência, não sei o quê. Não, isso é capitalismo, isso é exploração. Você obrigar uma pessoa a se sujeitar a essas condições de trabalho sem ter o mínimo para pagar pelo próprio instrumento de trabalho, por exemplo, o cara não tem nem dinheiro de comprar, não tem nem o dinheiro para comprar a bike própria. Ou talvez ele até tenha, mas por motivos mais próprios ele escolha não fazer isso, mas na maioria das vezes ele não tem o dinheiro para comprar o próprio instrumento de trabalho, o que é foda, tá ligado? É foda, o cara tá se expondo e a gente tá aqui romantizando como se não... E falando nessa história de romantização, também tem aquela coisa de o professor acabou os dias de férias dele e também os dias que ele podia tirar de doente, e daí o resto da escola juntou os seus dias de doente para que ele possa acompanhar o tratamento da sua filha com câncer. Olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa. Não, isso não é lindo e maravilhoso. Claro. É legal que essas pessoas estão fazendo isso, é bonito, prova que, sabe, existem pessoas boas por aí que fazem isso. Mas, porra, mano, o cara não tinha dias, tá ligado, de doente pra ficar com a filha, sabe, que tá morrendo de câncer. A escola se recusou a dar dias pra ele ficar com a filha com câncer, e daí outros funcionários tiveram que sacrificar os dias que eles deveriam ter, sabe, pra poder relaxar, pra o cara poder acompanhar o tratamento da filha.
Isso não é uma coisa bonita, isso é uma coisa horrível, tá ligado? Isso é a romantização mais pura e simples da perda de direitos trabalhistas. Sim, mano, isso é horrível, é horrível. Ou tipo, aquela notícia que circulou há um tempo, que era o menino começa a vender coisas e fazer artesanato pra pagar pela própria adoção. Tipo, que porra é aquela? Que porra é essa? O menino não é um empreendedor, tá ligado? Eu nem cheguei a ver essa barbaridade Nossa, aí. mano. Velho, o menino não. E estão falando, o menino é um pequeno empreendedor. Ele não é um empreendedor. Ele é uma criança que precisa de paz. E o governo se recusou a ajudar ele. E a sociedade é tão fodida que ele teve que, com 10, 11 anos, começar a vender coisa pra poder, sabe, sair de um sistema horrível que é o sistema de adoção aqui do Brasil. Tipo, a indústria cultural, ela coopta uma parte considerável do povo pelo mito da meritocracia também. Eu lembro muito bem que eu assistia Carrossel, eu adorava assistir Carrossel no SBT, Nossa, teve uma vez... Nossa, Carrossel era muito bom. Eu juro, eu posso até cortar essa parte, mas eu juro Não, por não, Deus, fala aí, por parça. Um Jeová, podcast, ninguém liga. eu juro por Jeová que tava passando um filme em algum outro canal e tava passando Carrossel no SBT. Eu chorei, eu briguei, eu me esperneei pra assistir Carrossel. Mano, o Por algum Carrossel motivo. era genuinamente muito bom. Mas eu acho que nenhuma série me fez, tipo, nenhuma novela me fez detestar uma garota de 8 anos tanto quanto eu detestava a Maria Joaquina. É lógico, lógico. Mano, nenhuma série me fez detestar tanto uma mina de 8 anos. E sabe quem mais eu detestava? Aquele moleque loirinho que fez o Davi chorar. Eu esqueci o nome O daquele Jorge, menino. Eu acho que era Jorge, eu não lembro o nome dele. Não era o Paulo. O Paulo era outro escroto, mas não era o Paulo, era um outro cara. mano, o Jorge era antissemita, velho. Sim, é esse moleque. Mano, ele era antissemita. Eu detesto aquele guri. Nossa, às vezes eu chego às vezes ter raiva de ator, mano, por novela. A gente, assim, acabou o papo, estamos trocando ideia aqui de brother. Não, Eu não. juro, Acabou a indústria cultural, agora a gente vai falar sobre como a gente sobre odeia novela. personagens. Foda-se Bicho, o papo. mano, tava passando naquele Vale a Pena Ver de Novo a novela do Candinho, que é aquele Tá Muito Bom, que tem o Marcos Nanini, a porra de ator legal. E aí, a prima do Candinho é uma ator, que é super ricaça, é uma atriz, eu vou até procurar o nome dela aqui. E ela fazia um papel de uma mina que era horrorosa, velho. Ela era má, mano. Ela era muito má. E aí, agora ela tá fazendo a novela das nove não, das 7, que é aquela Salve-se Quem Puder. Aqui, ó, Flávia Alessandra é o nome da atriz. E a personagem que ela tá fazendo agora é uma personagem, tipo, super legal, assim. Ela tem suas contradições, mas ela é, enfim, uma das inocentes, uma das boazinhas Sim. da novela. Só que eu não consigo gostar dela, porque eu fiquei com muita raiva de quando ela interpretava a Sandra, que era a irmã do... A irmã não. Porra. A prima do Candinho na outra novela. Mano, Tá ligado? isso aí é um exemplo de como, velho, a indústria cria esses relacionamentos, tá ligado? Entre a gente e as pessoas que a gente não conhece. Mas a gente não vai entrar nisso hoje, mas eu gosto muito de falar sobre esse assunto, que é, parça. Tem umas pessoas, eu já notou que tem umas pessoas que agem como se elas genuinamente conhecessem os atores, sabe? Daí eles acabam assediando os atores, eles acabam ameaçando de morte os namorados e as namoradas de tais, sabe, atores e pá. E namorados também. Mas enfim, de diversos atores, porque eles sentem que os atores pertencem a eles e que eles têm tipo, um relacionamento intenso com esses atores, sendo que eles nunca conheceram os caras. Mano, eu abri o toque do Carrossel, eu nem terminei, assim, voltando pra ele. Voltando pra ele.
o personagem do Cirilo, que é o menino, é tipo o menino mais bonzinho que já passou pela história da televisão brasileira. Aquele menino merece muito um Nobel da Paz. Mano. Tipo, ele continuou gostando, a mina era racista com ele, era elitista pra caralho, ele continuava gostando. O cara pra ser primeiro palmiteiro e segundo cadelinha, né, mano? Pelo amor de Deus. É uma vergonha pra sociedade. Tipo, o pai dele era muito trabalhador, assim, o cara dava um duro do caralho, a mãe dele também, e o menino também. O menino, tipo, e eles faziam coisas, ele, tipo, vendendo suco, vendendo limonada, essas coisas, tipo, o menino trabalhando, porque precisava pagar as contas das casas. Mas aí chegou, tipo, mais pro final da série, uns 20 episódios antes do final da série. A final da série é ótimo. O final da novela, tipo, uns 15, 20 na loteria. E o pai dele ganhou na loteria. Tipo, ganhou alguns milhões. E, tipo, o que isso tá passando é uma visão meritocrática. Ah, você trabalhou, uma hora sua recompensa vai chegar. Nesse caso, por exemplo, foi a propaganda. Foi uma propaganda de uma Mega Sena da vida, de uma loteria da vida, que o Silvio Santos promovia isso. Não, eu acho que uma outra coisa que tipo, vale a pena a gente falar sobre ilusões que a indústria cultural cria. Eu acho que é interessante a gente falar sobre tipo a ilusão que a sociedade é igual, no sentido que todo mundo vai ser tratado do mesmo jeito, sabe? Quando claramente não é. Por exemplo, eu tava vendo o Chavoso da USP. Grande Chavoso da USP. Então, eu tava vendo um vídeo dele, e daí ele tava comentando sobre como sabe, programas como a TV Alerta, São Paulo 24 Horas, essa porra de polícia, sabe? Esses programas policiais, eles retratam sabe, a favela e como eles de uma maneira ruim, de uma maneira horrível, tá ligado? Eles retratam os bailes que acontecem na favela como âmbitos de drogados e de criminosos, e eles ficam falando como provavelmente todos os carros e motos ali são roubados, tá ligado? Passam só essa ideia terrível, que faz com que a maioria das pessoas, por exemplo, de classe média alta, eles vão numa favela, mano, eles ficam com muito, tipo, rabo entre as pernas, porque eles acham que, tipo, todo mundo na favela é um criminoso. Por quê? Por causa de programas como TV Alerta. E, obviamente, não todo mundo na favela, né? Só os pretos. Só os pretos da favela são os criminosos, óbvio. Datenismo, né? Datenismo. É o conceito de datenismo. E isso é uma produção da indústria cultural e isso interessa a indústria cultural para criminalizar, marginalizar e retirar todos os direitos de uma determinada população, que é a maior. Exato. Mas o que eu ia falar é que mesmo com isso, tá ligado? Mesmo a gente tendo essa óbvia hipocrisia que os caras, por exemplo, os caras não estão chamando as baladas que acontecem na Paulista, sabe? De âmbito de drogado, sendo que, tipo, mano, os bailes da Paulista, tá ligado? As baladas da Paulista, mano, tem a maioria, eu te juro, a maioria das pessoas dentro daquela porra tá muito louco de ácido, de MD, saca? Mas também são drogas de tipo diferentes também de drogas, né? Tem uma diferença muito grande de droga, porque tem as drogas de rico, que é as drogas que são permitidas, e tem as drogas de pobre. Mesmo que as drogas de pobre todo mundo usa. Eu tô usando aspas, tá? Porque é um podcast, mas eu tenho que falar. Eu tô falando pobre e rico, entre aspas. Por exemplo, você não vê a mesma. Por exemplo, você não. Um garoto rico, branco, foi pego usando ácido ou louco de cocaína ou MD numa balada. Mesmo que ele. Digamos que ele é pego pela polícia. Ele não vai ser tratado do mesmo jeito que um moleque negro vai ser tratado se ele é pego com baseado. Sacas?
Mas enfim, o que eu ia falar é que tem essa clara diferença de tratamento, mas o que eu vejo quando eu converso com os imbecis que eu tenho que interagir, infelizmente, eu vejo muito essa coisa que eles ficam, mas todo mundo é tratado igualmente pelo governo e pela polícia, e se as pessoas são tratadas de jeito diferente, é porque elas fizeram alguma coisa para merecer, sabe? Então você vê falando, mas a brutalidade, você não vê tanta brutalidade, você não vê tanta violência quando a polícia faz a apreensão de uma pessoa branca, ou quando a polícia faz a apreensão de um traficante num bairro rico, do que você vê a pura e, sabe, trágica e horrível e escandalosa violência que a polícia faz, prendendo, sabe, pessoas de favela que foram pegos com drogas, ou até operações, sabe, para prender traficantes nas favelas. Mano, é muito diferente o tratamento, saca? A violência policial. Mas se apresenta os dados para essas pessoas, e as pessoas vão falar: mas os traficantes brancos dos bairros ricos, eles, sabe, eles reagiram para a polícia? Sabe, é uma coisa muito ridícula. E a indústria. Eu vejo em novelas muito essa coisa de. A não ser que seja uma novela que esteja tentando passar a ideia de: olha, para mim, eu sou super, sabe, progressista, com, sabe, direitos, sabe, com a realidade de vida negras importam, com esses movimentos, você tá vendo menos disso, você tá vendo menos, tá tendo mais uma coisa da mídia burguesa falando, não, realmente, pessoas negras são tratadas de proporcionalmente, sabe, muito, muito pior pela polícia do que pessoas brancas. Mas ainda assim, você vê umas coisas do tipo, as pessoas que são presas em novelas, em jornais, que mostram nessas novelas, nos jornais, nos filmes, nos caralhos a quatro, elas normalmente são presas se elas resistiram, tá ligado? E mostra uma realidade que simplesmente não é a verdade. Sabe? A mesma mídia burguesa que faz esse tipo de divulgação, entre aspas, né? É a mesma mídia burguesa que vai e apoia a PEC do teto de gastos, a PEC da morte, que congela investimento público, mesma mídia burguesa que apoia a política de austeridade fiscal, mesma mídia burguesa que apoia a reforma da Previdência, a reforma trabalhista indiscriminadamente. São reformas que afetam mais a população negra, a população pobre, a população periférica. Então, a indústria cultural e a mídia burguesa ela tem um jogo bem cínico de mostrar um problema e contribuir com ele nas surdinas, assim. Eles pregam uma ideologia liberal fofinha até que se mostre meio reacionária, sabe? Sim. Mano, essa coisa de eles não ligam o problema, também a gente tava falando disso. Tem uns problemas que não são nem, sabe, sociais, são simplesmente, tipo, científicos. Por exemplo, o jornal vai apresentar para você 3 notícias no mesmo segmento, quase. A notícia de que as queimadas estão aumentando, certo? O desmatamento desenfreado está aumentando. O governo não está fazendo nada sobre isso. Vai apresentar que tá rolando secas, certo? Vai apresentar que tá rolando mudanças climáticas pra caramba. Isso gera secas e isso gera. Vai gerar agora, sabe, esse aumento enorme na taxa de gasto de energia, saca? Tipo, 5% a mais na taxa de energia. Mas eles nunca vão conectar, tá ligado? Eles nunca, mano, conectam nos jornais. Por que tá rolando mais secas? Porque com mais desmatamento tem uma menor umidade, certo? Com uma menor umidade,
que, sabe, na mata amazônica e na mata atlântica, com essa menor umidade, com essa menor taxa, os rios acabam ficando menores e acaba tendo menos evaporação. Acaba tendo menos evaporação, acaba tendo menos chuvas, o solo fica muito mais instável e acaba, sabe, entrando e fudendo com os rios e com as. E tudo isso. Além E do isso é fato da uma nossa grande causa energia das no secas. Brasil ser Hidrelétrica. basicamente hidrelétrica. Exato. E eles vão falar isso, e em vez deles, sabe. Mas eles vão apresentar essas duas notícias, essas três notícias, mas eles, mano, não apresentam a clara ligação que existe, certo? Não tem essa conexão. E também, em vez deles apresentarem os dados, que é quem mais gasta energia no Brasil são as empresas e as grandes fortunas, eles vão aumentar, eles não apresentam esses dados e eles falam que você, consumidor individual, que precisa de luz para viver, por favor, você tire seu carregador da tomada e pare de deixar sua televisão ligada. A culpa é sua que está faltando energia. Não é das grandes fortunas, não é das indústrias, sabe, que usam a maior parte da energia e que se recusam a tentar investir em qualquer outro tipo de energia elétrica, porque hidroelétrica é muito mais rápido, pelo menos aqui no Brasil. E ao mesmo tempo destroem, sabe, a Amazônia. E também A tem essa indústria questão, né, cultural e a que mídia burguesa, não sei se vocês lembram, se todo mundo lembra aqui, quem é de São Paulo com certeza vai lembrar. Mas em 2013 teve um período de estiagem na região da Cantareira. Cantareira, isso, em que o nível ficou no morto, assim. Tipo, tava realmente faltando água para tomar banho, tava faltando água para tudo. Em quase todas as regiões de São Paulo. E aí quem se afetava mais com isso, obviamente, eram as pessoas pretas, pobres e periféricas. Mano, eu duvido que os governadores, que tipo o Doriazinho e esses riquinhos aí estavam sentindo muito a falta d'água, tá ligado? Exatamente. E aí o que a gente mais via na Globo era: tome banhos mais rápidos, 5 minutos de banho. Não que você não deve fazer isso, eu acho que 5 minutos de banho, 5 a 10 minutos de banho é um tempo aceitável, assim, Uhum. pra também não gastar muita água, a gente faz a nossa parte. Mas também não pode ser uma coisa crítica e que a gente tem que tomar consciência de que a gente não é o culpado, a indústria agrícola, que a Globo, a mídia, a representação master da mídia burguesa e da indústria cultural, faz propaganda de agrotech, agropop, agro é tudo. Essa mesma indústria agrícola provavelmente gasta por hora uma quantidade que a gente não vai gastar na nossa vida Inteira, tá inteira. ligado? Não, e a mesma coisa com poluição. Sim, e a mesma coisa com poluição, sabe? Tipo, claramente, faça a sua parte, não joga a bituca de cigarro no chão, não, sabe, tenta evitar usar canudinho, tenta evitar jogar lixo na rua. Claro, faz a sua parte. Mas a gente não pode ficar mentindo para a gente mesmo e falando que a culpa da poluição no mundo, atualmente, a grande taxa da poluição no mundo, é a sua culpa por usar canudinho de plástico. Não, a culpa é das porras da empresa que jogam lixo tóxico no mar, que pagam países mais pobres, normalmente, tipo, diversos países africanos e diversos países, sabe, no sul da Ásia, para eles deixarem essas grandes porções da terra deles para as empresas poderem tacar lixo elétrico ali dentro, saca? A gente não pode se mentir, não é sua culpa por usar um canudinho de plástico. Claro, não use um canudinho de plástico, se você puder evitar. Mas a poluição do mundo não é tua culpa, é das empresas, é das indústrias, são dos bilionários, sabe? E aí, mano, e a Globo vai passar o quê? Propagandas falando compre canudinhos de ferro. É isso, mano. É horrível, é uma bosta, eu odeio. E também
tem tanta essa ilusão de escolha, sabe? Porque, por exemplo, você escuta muito falando, porque ser vegano e ser vegetariano, faça a sua parte, seja vegano e vegetariano, ajude o planeta, diminua a poluição. E é verdade, ser vegano e ser vegetariano diminui a poluição. E quando uma pessoa para de consumir carne, ajuda bastante, realmente. Mas o que a gente está você vai pautando realmente. é que o lucro e a coisa, ela se baseia por consumo. Mas o que acontece é por produção, tá ligado? O boicote não resolve. Mas a questão que eu ia falar é, tipo, sim, ser vegetariano e ser vegano é melhor do que comer carne e, sabe, usar produtos animais. É mais saudável, Mas inclusive. você vai trocar por quê? Soja? A soja que está ativamente destruindo, que eles atualmente, sabe, cortam e desmatam o planeta em florestas e florestas para plantar. Você vai usar quinua, que a maioria das coisas que produzem quinua e todos esses grãos mágicos e saudáveis, que são alternativas e pá, com trabalho análogo à escravidão. O problema não é que você está consumindo carne, sabe? O problema não é individual, o problema é sistêmico. Tem que comprar coisa do armazém do campo, das lojinhas do MST. Tem que comprar coisa do MST, mano. Se você quer comprar, você quer ver vegano, vire vegano, mas compre bagulhos do MST. Essa é a verdade, essa é a moral da história. Produtinhos de produtores agrícolas independentes, porque Exato. ao mesmo tempo que você está fazendo melhor para o mundo, você está se livrando de culpa e você está incentivando e financiando uma. Você está financiando uma classe que deixa o latifundiário brasileiro muito irritado. E deixar o latifundiário brasileiro muito irritável nunca é ruim. Nunca é de se evitar. Mas uma coisa que eu acho muito engraçado também, tipo, a mesma Globo que faz a propaganda do agro é tech, agro é pop, agro é tudo, tipo, no minuto seguinte coloca a Bela Gil e o Bruno Gagliasso, sei lá, pra comer uma receita vegana, assim, tipo, sem qualquer tipo. Parece que o negócio foi benzido, colhido na hora, plantado pelos deuses, sei lá. Então, a indústria cultural, ela vai fazer o que der lucro pra ela. E foda-se se tá incoerente a sequência de propagandas. Você pode ver, agora que o Salles caiu, né? Mas o William Bonner e a Renata Vasconcelos descendo o cacete nele no Jornal Nacional, mas no intervalo do Jornal Nacional vai ter a propaganda do Agrotech, Agropop, Agrotudo. Tipo isso, assim. Mas eu acho que é ruim você falar que isso é contraditório, porque não é contraditório. Não é contraditório, mano. É programado, tá ligado? É programado as pessoas. Porque eles estão passando. Porque as mensagens que eles estão passando é que, porra, é tudo indivíduo. Sabe, o Ricardo Salles era ruim porque ele é um indivíduo. O agronegócio não é ruim, é só o Ricardo Salles. Mano, eles passam essa ideia que o Ricardo Salles é um indivíduo. O agronegócio não é ruim. Quem é ruim é o Ricardo Salles. Quem é ruim são latifundiários específicos, sabe? Bilionários não são ruins. É só alguns que são ruins. A gente tem o Elon Musk. Olha como o Elon Musk é legal. Ele vai levar a gente pra Marte. Eu tô morto por dentro. É foda, viu? É foda. A indústria cultural, ela arranja um jeito de fazer tudo, mano. Tudo. É tipo, o que a gente falou do Monopoly agora há pouco, que eu falei do Monopoly, é tipo, eles estão normalizando a concentração de renda pela indústria imobiliária, os lobbies imobiliários e tipo, não ter, tipo, ter gente na rua, velho. Tem gente morando na rua. Também pela naturalização de que tem gente morando na rua e é assim que é e é assim que vai ser. Tipo, uma visão muito parada. Você é louco, mano. É muito perverso esse Um dia, eu acho que, tipo,
Eu tô num círculo muito, sabe, de extrema esquerda na minha vida. Mas às vezes eu saio e eu converso Jura, com meu bem? pessoas, juro. Mas às vezes eu saio e eu converso com pessoas que não são extrema esquerda. E nem são tipo, nem são direitas, ou são tipo centro-esquerda. E daí um dia eu tive que explicar para um menino como você não, se você tem 3 casas na mesma cidade, tá ligado? Eu nem falei se você tem 3 casas em geral, eu falei na mesma cidade só, sabe? Qual é o problema e você não usa, sabe? Você não usa uma delas, tipo, digamos que você não entrou em uma delas há 10 anos. Qual é o problema de uma pessoa que está morando e morrendo na rua ter esta casa? E a pessoa só me respondeu, tipo, mas por que o governo não constrói casas para as pessoas? E eu fico, por que será que o governo não constrói casas para as pessoas? Por que será, meu lindo? Nossa, mano. Mano, isso é propaganda, sabe? A ideia de que você precisa ter 3 casas é ridículo. É A estúpido. necessidade é que você tem que ter uma casa em cada cidade do Brasil, que a galera pensa, não, bicho, você não precisa. É simples, você não precisa. E nem é que tá negando a necessidade de você construir casas populares, não é isso que a gente tá negando. Não, você tem que construir casas populares, não é essa a questão. Não é essa a questão, mas só na cidade de São Paulo, isso é uma coisa que a gente bateu muito durante a campanha do Boulos, é que existem 25 mil pessoas morando na rua e 40 mil imóveis sem dono. E não é tipo o imóvel, é o apartamento do Josias. Não, são prédios inteiros que estão lá para especulação imobiliária e gerar lucro, gerar Exato, renda. exato. É ridículo, sabe? É ridículo. E isso mano, propaganda, pura propaganda. As pessoas que falam que é uma falha moral você morar na rua, sabe? A culpa é dessa pessoa. Mesmo que a maioria das pessoas não vá falar, não, 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 eu acho que as pessoas merecem morar na rua, as pessoas que estão morando na rua merecem estar lá. Ninguém vai falar isso, tá ligado? Não, algumas pessoas vão falar isso. Mas sempre vai ter aquela desculpa. Mas sempre vai ter aquela desculpinha, sabe? Sempre vai ter aquela coisa de, ah, tipo, é errado de morar na rua, mas, sabe, ele podia estar fazendo um esforço pra ganhar um dinheirinho, sabe? É horrível ele morar na rua, mas eu não acho que o governo devia só dar casas para as pessoas, às vezes as pessoas nunca vão aprender a trabalhar. Sabe, Tipo o tipo, que a Bia Dória falou de não dar comida para morador de rua, que senão eles vão acostumar a morar na rua. Eles estão lá gostando. exato, exatamente. Mano, é um discurso tão perverso. E além de que, existe todo o discurso extremamente moralista, de meia tigela, que sempre implica os moradores de rua a vícios como a dependência química de álcool, de crack, uma porrada de coisa. Como se aquilo também fosse culpa dele. A dependência química, quando abate um pai de família de classe média, a dependência química no álcool, em que ele começa a fazer a porra toda, ele é uma vítima do álcool. Quando é uma pessoa que está em situação de rua, não. É um não sei o que, é um cachaceiro, bandido, não sei o que, vai te roubar, vai te estrupar pra comprar cachaça. E aí tem a questão Ele que é totalmente nojento. nem tanta pessoa em situação de rua usa drogas como as pessoas falam que elas usam. Sabe, se você der grana pra uma pessoa que tá morando na rua, pra um morador de rua, mano, ele não. A primeira coisa que ele vai fazer não é comprar droga, a primeira coisa que ele vai fazer é comprar comida. Se ele tiver dinheiro suficiente, talvez ele compre um cobertor. Sabe? Não é assim que funciona. E se ele for comprar droga, quais são os processos sociais que levaram ele a tomar essa decisão? Sim, sim, com certeza. Com Tipo, certeza tem essa questão. é, tem essa, tipo, é muito complicado, tá? Geralmente, sim,
E você vê, a gente costuma andar bastante pelo centro de São Paulo, inclusive eu tô com saudade na Galeria do Rock. Uhum. Mas geralmente as pessoas que interpelam, as pessoas que estão em situação de rua interpelam as outras pessoas, elas geralmente pedem por um prato de comida, elas não pedem por dinheiro. Elas pedem, mano, você pode comprar um prato de comida pra mim ali no bar, pá, não sei o quê. Ou se elas pedem, sabe, por dinheiro, se você consome drogas, você sabe que elas estão pedindo por tipo 10, 5 reais. E se você, sabe, consome drogas, mesmo drogas legais, você sabe que 5 e 10 reais, no máximo do máximo, tá ligado? Te compra um maço de cigarros. Acabou. É isso que 5 reais compra. Então, mano, eles estão pedindo por 5 reais, eles não vão usar 5 reais pra comprar droga. Eles vão usar 5 reais, mano, pra se alimentar, porque eles estão morrendo. Sabe? Exatamente, É mano. É ridículo. desumano. Os caras, eles as pessoas são tratadas como não humanos. Isso é Como perverso. objetos, como. O capitalismo faz isso, tá ligado? Ele Exato. objetifica uma classe de pessoas. Por isso tem que acabar essa porra. Tem que Sim. decapitar todo mundo. A questão é, todo mundo é um objeto no capitalismo. Todo mundo é um objeto, todo mundo é objetificado, todo mundo tá vendendo trabalho. Por que os moradores de rua são tratados como eles são? Porque eles não estão ativamente vendendo o trabalho deles, sabe? Eles estão ali, o capitalismo precisa de pessoas, moradores de rua, para outro propósito, sabe? Ele precisa de moradores de rua para fazerem os trabalhos tipo análogos à escravidão, que muitos deles têm que fazer. Eles precisam dos trabalhadores de rua para intimidar os outros membros da classe operária de falar, olha, se você não calar a boca e aceitar que eu tô te tratando assim, aceitar que você tá trabalhando em péssimas condições, você vai acabar que nem ele. Sabe? É para isso que eles servem, entre aspas, na mente de um capitalista. Exatamente. Assim, true da true, na real, as únicas pessoas que são sujeitos de direito completos e intocáveis são as pessoas burguesas que vivem de renda e de lucro. Só essas. E isso é 5% da população do mundo. Nem isso. Talvez nem isso. Acho que é menos. Tá ligado? 2%, 1%. Então, por que 98% da população do mundo é tratada como mercadoria e 1%, apenas 2%, é tratado como sujeito pleno? Por que é assim? É o que a gente deve se questionar. Como que a gente pode mudar? Sim. Eu acho que a gente também é daorinha a gente mencionar em outra coisa sabe, da indústria cultural em si, que a gente tá falando muito de capitalismo e pá, mas também a indústria cultural ela vende essas opções que não são opções verdadeiras. Então acho que a gente tem que manter isso em mente. Sabe, porque quando a mídia burguesa chama o Lula de comunista, sendo que o Lula não é comunista, pelo menos ele pode ser pessoalmente comunista, socialista e pá, mas as políticas dele não são. As políticas que o Lula fez definitivamente não são comunistas. Chegam nem perto de ser socialistas, tá ligado? Sociodemocratas, digamos. Mas quando a mídia As burguesa. mais esquerda foram sociais-democratas, porque o Lula ele se aderiu de uma vertente do neoliberalismo chamada social-liberalismo, que tem um episódio do Revolution incrível, inclusive, sobre social-liberalismo, que eu recomendo todo mundo a ouvir depois, que fala mais sobre essa vertente política. Mas Exato. isso de chamar o Lula de Não comunista e não socialista. Mas, tipo, quando a mídia burguesa chama o Lula de comunista, o que ela tá fazendo? Primeiro, que ela tá apresentando o comunismo como uma coisa ruim, usando o comunismo como algo derrogatório. O Certo? comunismo é um vício de linguagem da mídia burguesa para demonizar tudo.
por isso que quando a gente vai para fazer o trabalho de base, a nossa militância nas ruas, não é nossa função não esconder a foice e o martelo nunca, porque se a gente quer moldar uma sociedade um pouquinho mais justa, um pouquinho mais igualitária, a gente tem que recuperar esse símbolo, a gente tem que recuperar o sentido e informar as pessoas sobre o que realmente é o. E a outra coisa que que a mídia burguesa faz quando elas chamam o Lula de comunista, é que eles apresentam o comunismo já em si é radical, certo? Daí quando você apresenta o Lula como comunista com as políticas sociodemocratas dele, você acha que o comunismo é sociodemocracia, certo? Então você nunca, a maioria das pessoas que ativamente não procura sobre isso, nunca vai saber a definição do que é comunismo e a política realmente do comunismo, e os ideais comunistas e toda a base científica que o comunismo tá ligado? Se você acha que o Lula é o mais radical que você pode ir, meu amigo, espere até você ouvir de qualquer outro pensador, tá ligado? Espere até você ouvir, sei lá, nem Lenin, mano. Vamos tacar aí Gramsci, tá ligado? Tá ligado? Eu acho. Eu geralmente faço essa crítica que a política penal do Lula, dos governos do Lula, foi reacionária. Ela foi reacionária, ela encarcerou muita gente. E também deu espaço para o surgimento desses programas de populismo penal midiático que a gente falou do esoterismo da vida. Então, se você acha que o Lula é radical, irmãozinho, sinto muito, mano. O Lula não tá nem perto de ser radical e essa nunca foi a intenção dele. Bom, finalizando aqui o nosso bate-papo sobre. Não teve um tema muito específico, né? Foi bem sobre indústria cultural, mídia burguesa, etc. Procure se informar um pouco mais, é um conselho que a gente dá sobre o que a mídia fala. A mídia ela é burguesa por motivo, ela tem interesse por trás. E ela só vai dar a notícia se a notícia interessar a ela, de alguma forma ou de outra. Ela vai fazer uma concessãozinha ali, uma concessãozinha acolá, mas em última instância eles vão estar sempre do lado do chefe deles. Não é à toa, por exemplo, que o Estadão soltou aquela nota Uma Escolha Muito Difícil, editada pela Vera Magalhães, 2 dias antes da eleição de 2018. O chefe do Estadão é herdeirinho direto da ditadura, é filhote da ditadura. Ele estava e está ainda do lado do Bolsonaro. Assim como os empresários da Fiesp, os empresários da Faria Lima, sim, tudo. Agora o Bolsonaro ele está derretendo, né, por causa de todos os escândalos de corrupção em compra de vacina e compra de coisa para Covid, para cuidar de coisa que estão surgindo agora. O Bolsonaro está derretendo, mas em última instância não existe uma parcela considerável da burguesia contra ele, e por isso que não existe uma posição clara da mídia anti-bolsonarista, que nem foi antipetista. Exato. Não, por exemplo, ontem eu tava assistindo a Globo, porque eu assisto a Globo, não me julgue, por favor. E os caras soltaram a palavra corrupção. Eu fiquei, meu Deus, eles falaram a palavra proibida. Porque, mano, eles não falam a palavra corrupção no governo Bolsonaro até agora, tá ligado? Por quê? Porque não é pro interesse deles. Não é interessante pra eles falarem corrupção. Porque eles estavam vendendo Bolsonaro com ele pode ser racista, ele pode ser machista, ele pode ser membro da Ku Klux Klan.
Mas ele não é corrupto. Pelo menos ele não é corrupto. Tipo, eu vi um E tweet agora, mano, do Bruno Lima maravilhoso, que ele falou assim, o liberal ele tolera racismo, misoginia, sexismo, homofobia, genocídio, mas corrupção ele não tolera. E assim, não é a primeira vez que o Bolsonaro e sempre assim, a mídia ela manipula o discurso tanto ao ponto de chamar a pedalada fiscal de outro nome completamente para dar um tom técnico para a pedalada fiscal, que foi o que tirou a Dilma. As supostas pedaladas que nunca aconteceram. Mas enfim, eu acho que essa coisa que você falou devia ser liberal. Liberal aguenta racismo, homofobia, machismo, antissemitismo, genocídio, corrupção. A única coisa que eles não aceitam é comunismo. Eu acho que essa é a diferença, assim. Mas, enfim, concluindo. A gente fez todo esse mini curso sobre os vários efeitos da indústria cultural. Eu espero que tenha ficado coerente, sabe? Eu acho que a gente pode ir direto, então, para, sabe, nossas recomendações. Eu vou começar. O inverno é uma merda. O inverno está frio pra caralho. Principalmente agora, tá fazendo 9 graus no momento que a gente tá gravando. Pelo menos aqui onde eu tô. Na minha cidade aqui está fazendo 14 graus, é um frio do caralho, assim. Então, tá fazendo. Mano, entre essas temperaturas. Então, é um inverno muito, muito frio. É um dos invernos mais frios que tá rolando em anos. Então, se você pode, doe, sabe, agasalhos, doe. Participe desse trabalho para evitar que pessoas morram de frio na rua. É sempre bom. É sempre bom. A gente vai provavelmente deixar na descrição aqui o link da doação de agasalhos que o governo faz. E outra coisa que eu quero falar, se você está interessado em, sabe, toda essa ideia de indústria cultural, mas mais especificamente no tópico que a gente falou no finalzinho, que foi esse tópico de o Lula ser um comunista e essa ilusão de opções que o liberalismo te dá e a mídia te dá, essa ilusão de opções políticas. Eu recomendo vocês lerem exclusivamente o livro do Chomsky, que é sobre consentimento manufaturado. É um dos livros do Chomsky que eu, posso dizer com toda certeza que eu recomendo. As minhas recomendações de hoje são em relação ainda à doação de sangue. Se você tiver entre 16 e 59 ou 69 anos, eu não lembro direito, tiveram mais que 49 quilos, não tiver tido Covid nos últimos 30 dias ou contato com alguém com Covid e não tiver tido problema de sangue, por favor, doe sangue. No posto clínico de doação de sangue mais perto da sua casa, você pode entrar no site. Eu vou deixar o link aqui do nosso estado, do estado de São Paulo, mas você pode procurar site para doar sangue. E a minha recomendação de livro de hoje é um livro chamado A Era das Revoluções, do Eric Hobsbawm, que é um historiador marxista fantástico. E nesse livro ele compara os processos revolucionários burgueses da origem da nossa democracia burguesa, da nossa era burguesa, era capitalista, com a Revolução Francesa e com a Revolução Inglesa, a Revolução Industrial, os processos que deram para a formação capitalista moderna dessas duas grandes potências colonialistas e imperialistas. E é isso, essas são as minhas recomendações. Paz entre nós e guerra aos nossos senhores, venceremos. Um beijo.